O novo ritmo de crescimento da economia chinesa vem elevando as tensões sobre a atividade mundial. Com o fim de duras medidas restritivas contra a Covid-19, a expectativa no começo do ano era bem mais positiva, com analistas animados sobre o potencial de retomada do gigante asiático. Mas a recuperação econômica da China no pós-pandemia tem sido tímida em relação a patamares anteriores, e a desaceleração do ritmo tem acendido um alerta. Desde o início do ano, os analistas tiveram um balde de água fria sobre as expectativas para o crescimento do gigante asiático. Nesse vídeo, a gente vai detalhar o porquê do aumento desse pessimismo com a segunda maior economia do mundo e quais setores que estão enfrentando maiores dificuldades. Além disso, os analistas consultados pelo Invest.com vão indicar se sugerem alguma alteração na alocação com esse cenário de mal-estar econômico. Mas primeiro, segue o nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos. E se você gosta dos nossos conteúdos, deixe o seu like, o seu comentário e compartilha também com seus amigos. Além disso, se você tem algum ativo que está relacionado ou não à China, como a Vale, por exemplo, vale dar uma olhadinha lá no Investing Pro. Tem teste grátis de 7 dias. E agora a gente vai explicar o que está acontecendo com a economia chinesa. Apesar da projeção de Pequim de um crescimento da economia neste ano em 5%, grandes bancos, economistas e analistas vêm reduzindo as projeções. A China já cortou os juros para movimentar a atividade. Enquanto isso, vem prometendo mais estímulos para intensificar o apoio à economia do país diante do que chama de graves desafios externos e enfraquecimento da demanda interna, com medidas para aumentar o consumo e melhorar a confiança dos investidores em relação ao setor imobiliário. O ponto-chave é que o setor imobiliário já foi o pilar da economia, mas passa por uma forte crise com alto endividamento das empresas e, inclusive, a gigante Evergrande deixou de pagar suas obrigações. Entre as medidas para tentar desativar o que alguns chamam de bomba-relógio está a diminuição de regulamentações para aquisição de residências, mas as famílias com nível de poupança historicamente mais elevado ainda estão cautelosas, levando à queda nos preços das casas novas. Então, era de se esperar que houvesse, sim, um delay, né, uma certa... que esse consumo voltasse no tempo. À medida com que o tempo foi passando, foi se percebendo que a situação das pessoas a situação estava um pouco pior do que se imaginava, né? A gente não conseguiu perceber essa volta do consumo chinês e aí a gente teve um problema muito grande associado à questão da alavancagem do setor de construção civil, que voltou a permear os problemas econômicos do país. A maior cautela vem da frustração das expectativas, segundo analistas, porque o esperado era um crescimento robusto depois do longo período de medidas protetivas contra a Covid-19. Para completar, a China ainda vem acirrando as tensões com os Estados Unidos e Taiwan, além de reforçar a briga no setor de semicondutores e enfrentar maior competição com o Japão após a desvalorização do iene. Instituições financeiras estão mais cautelosas e publicação do Financial Times, por exemplo, afirmou que o colapso acelerado do setor imobiliário ameaça outros mercados e que haveria risco de contágio para as commodities. Além disso, analistas apontam para a falta de transparência nos dados. Geralmente, quando a gente vê uma sequência de números ruins, né, posso citar aqui, por exemplo, a taxa de desemprego ali dos jovens, se eu não me engano, de 16 a 24 anos, quando veio um número bem ruim, o governo chinês parou de divulgar, né? Então, são coisas que já dá um ceticismo maior no mercado por conta da falta de transparência. Isso daí afeta numa cadeia de forma global, né? Até quem só está olhando os dados, para quem vai investir no governo, ali no país, tá? Na opinião do economista Lívio Ribeiro, a atividade chinesa segue mostrando sinais de enfraquecimento, mas os números mais recentes demonstram um cenário um tanto mais promissor. A realidade, segundo ele, estaria mais desconectada de um pessimismo exagerado das manchetes.
E uma coisa que foi muito ruim em agosto e não ganhou o destaque que deveria, na minha visão, foi que a parte de investimento imobiliário, e a parte de investimento como um todo, em específico o mercado imobiliário, teve uma nova rodada de piora não desprezível. Tá? Só que, como o mini pânico que foi gerado em julho acabou não se confirmando, teve gente que chegou a fazer call de que a economia chinesa ia entrar em recessão no terceiro trio, que francamente era uma maluquice completa. Como isso não se confirmou, isso nunca se confirmaria, então meio que criou esse momento de alívio, tá? A economia chinesa vai ter dificuldade para crescer num ritmo robusto, mas as exportações brasileiras devem seguir no caminho parecido com o ano passado, segundo o especialista da FGV. Em relação ao minério de ferro, ele destaca a recomposição dos estoques chineses. Me parece que a gente vai ter um momento para frente, que é um momento delicado de reconhecimento de que a China, que empurrava tanto no passado, vai empurrar menos do que empurrava. Não é dizer que os setores que são mais expostos à China vão entrar numa espiral negativa. É dizer que é uma análise mais fina, talvez ao nível da firma, certamente ao nível do setor, de entender quem tem mais resiliência a uma China que cresce numa velocidade muito menor do que a que foi observada nos últimos anos. Em relação à percepção sobre as ações da Vale, Ribeiro reforça a tendência de recomposição dos estoques de minério da China. Já a Manchester Investimentos acredita que, com a cautela dos analistas, muitos ativos que estão expostos à tese da China estariam com desconto excessivo. Ativos depreciados que precisam de China, como Vale, JBS, ainda estão muito descontados e teriam um espaço legal para poder performar bem aí. Já está no preço e já está até além do que deveria estar, tá? Então houve um ceticismo maior do que deveria e isso abre oportunidade. Para a Vale, a visão da Empíricos também é positiva, com múltiplos considerados atrativos. A gente ainda continua bastante, vamos dizer, construtivo com as ações da Vale, em especial Vale, porque, enfim, a Vale está sendo negociada por múltiplos muito interessantes, tem toda essa história da questão da margem de segurança, a capacidade de distribuir dividendos, mas tem um outro ponto que também eu acho que a gente precisa ficar na cabeça e que protege um pouco essa questão do vetor China, que é o próprio avanço das demais economias asiáticas ali, e assim, no caso, por exemplo, a Índia, né, que vai demandar um volume de aço expressivo, e um dos principais exportadores de aço para a Índia é justamente a China. E você, acha que a China vai superar as dificuldades e crescer ainda mais? Ou não vai atender às expectativas? Responde pra gente aqui nos comentários. Por hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!